Hoje a gente vai falar de trabalho e energia, tá? Trabalho e energia. Bom, o que seria trabalho e energia? Trabalho e energia são frentes, até de certa forma subjetivas, né? Mas basicamente a gente vai trabalhar esse tema utilizando algumas definições, tá? Bom, a gente sabe que para que um corpo, basicamente, para que um corpo ele modifique o seu estado de movimento, a sua inércia, né? Deva-se ter alguma aceleração, né? Esse corpo tem que acelerar para alterar esse estado de movimento, né? Então, como esse estado de movimento é alterado, a gente pode atribuir, né, essa alteração do estado de movimento a um parâmetro que nós conhecemos como energia, né? Bom, então se o corpo está em estado de movimento, ele está caracterizado a um nível energético, né? Então, você tem um estado de movimento, e após a retirada dele desse estado de movimento, vai ter o quê? Ele vai estar assumindo outro nível energético, tá? E o que é necessário para que isso ocorra? É necessário que ocorra algo, né? E a gente chama esse agente, né, como trabalho. Ou seja, o trabalho altera o estado energético do meu sistema, né? Então, se um sistema tem algum trabalho sobre ele, ou ele realiza trabalho, significa que está alterando o estado energético, ou seja, o estado inicial, tá? Bom, Leibniz, 1646 e 1716, ele contemporâneo a Newton, ele qualificou a energia como um ímpeto do movimento. Tá? E posteriormente, né, a Leibniz, né, o Joule, o inglês Joule, ele conseguiu dar o quê? Dar um melhor sentido, né, nesse conceito de energia, né? Ele correlacionou com o trabalho, ele fez a correlação de trabalho com energia. Ok? Bom, lá no grego, energia tem o significado de ergos, associado a trabalho. Certo? Então, basicamente, qual que é a ideia? A ideia é o seguinte: eu tenho um estado inercial. Esse estado inercial a gente qualifica como uma energia, né, do meu sistema, né, no caso. Ou quantifica também. O estado inicial é uma energia. Para alterar esses dois, tem que existir algo. No caso, seria o trabalho. Tá? Então, o trabalho altera o estado energético do meu sistema. O estado energético eu posso qualificar como estado inicial. Tá? Então, na física, basicamente, o trabalho ele transforma transfere energia. Tá? Então a gente vai trabalhar mais ou menos nesse conceito. Basicamente o trabalho ele é definido aqui para a gente na mecânica. Vou chamar de W, vou chamar de trabalho, cuja unidade é dada em joule. Tá? A unidade é em joule. Porque o joule definiu o trabalho de forma que nós conhecemos hoje. Tá? Bom, o que é o trabalho? O trabalho nada mais é do que a ação de uma força
que promove um deslocamento. Certo? Então, basicamente, o trabalho W ele vai ser dado pelo produto escalar da força com o deslocamento. Bom, todo produto escalar me gera um número, né? Olha aqui. A unidade do vetor F, que é a força, é dada em Newton, e a unidade do deslocamento, que é o vetor D, é dada em metros. Então, toda vez que eu tenho Newton vezes metro, toda vez não, né? Quando eu estou trabalhando com energia, Newton vezes metro vai me gerar a unidade de Joule. Tá? Então, pessoal, existe outra grandeza que multiplica Newton por metro que vai me gerar uma outra unidade que a gente chama de torque, né? Mas aqui no caso, a gente vai ver qual que é a forma que essa força atua, né? Então, por exemplo, se você tem um bloco que está sendo submetido a uma força, esse bloco vai deslocar uma distância d. Por que é o produto escalar? Porque o trabalho somente é efetivo para forças que estão na mesma direção do deslocamento. Ou seja, eu tenho que considerar simplesmente as forças que estão na mesma direção do deslocamento. Forças que não estão na direção do deslocamento, ela não favorece, né, o movimento. Então, o trabalho nada mais é que o produto entre a força vezes o deslocamento, e eu vou ter um trabalho diferente de zero se essa força estiver na mesma direção do deslocamento. Ou seja, ou favorece ou desfavorece o deslocamento. Agora, forças a 90 graus, na verdade, assim, são forças que estão na mesma direção, de modo a favorecer positivamente ou negativamente o deslocamento. Tá? Forças em 90 graus, ela não favorece o deslocamento nem positivamente nem negativamente. Tá? Bom, então se eu tenho um produto escalar, eu posso generalizar o trabalho como que? O trabalho é igual ao produto escalar da força pelo deslocamento. Eu posso falar então do trabalho, eu posso decompor essa força F em X na direção Y, mais um F de Y na direção J, mais um F de Z na direção K, que multiplica um deslocamento, que eu vou chamar de deslocamento como um vetor X na direção Y, mais Y na direção J, mais o Z na direção K. Se eu fizer o produto escalar, então, nós vamos ter que o trabalho ele vai ser igual a quê? A força X vezes o deslocamento X, mais a força Y vezes o deslocamento Y, mais a força Z vezes o deslocamento em Z. Lembre que o produto escalar de I com J, I com J, I com K, J com K, J com I, K com I e K com J, vai dar zero, né? Porque eles são 90 graus. Então, vocês lembram disso. Ok? Também a gente tem uma certa conversão da unidade do trabalho, que 1 eletrovolts, tá? Então, a gente vai ver isso aqui até em CTM, é 1,6 vezes 10 a menos 19 joule, tá? Então, esse aqui é o critério de conversão de unidade. Certo? Bom, como que esse trabalho vai alterar o estado de movimento do meu objeto? Basicamente, o estado de movimento está associado, ou a inércia, né, está associado à velocidade, né? Então, se eu alterar a velocidade, eu certamente altero a energia do meu sistema, ok? Mas como que isso acontece? A gente tem que trabalho vai ser igual a força vezes o deslocamento. Então, se a gente utilizar a segunda lei de Newton para a força, nós temos que vai ser a massa vezes a aceleração vezes o deslocamento, certo? E a gente sabe lá por Torricelli que a velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Bom, eu vou passar esse V0 para cá, vai ficar V ao quadrado menos V0 é igual a 2 vezes A vezes D. Eu passo 2 dividindo. Nós temos, então, que A vezes D é igual a V ao quadrado menos V0 ao quadrado sobre 2. E se A vezes D, eu posso colocar aqui nessa relação. Então, nós vamos ter que o trabalho vai ser igual a massa
que multiplica a velocidade final ao quadrado menos a velocidade inicial ao quadrado, dividido por 2. Ok? Bom, o que a gente vai ter de relação? Que o trabalho vai ser igual a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2, menos a massa vezes a velocidade inicial ao quadrado sobre 2. Esse termo aqui de massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2, eu vou chamar de energia cinética, onde EC é a energia cinética. No caso, a energia do movimento. Então, eu vou falar, então, que o meu trabalho vai ser igual a energia cinética final menos a energia cinética inicial, onde mv zero ao quadrado sobre 2 é a inicial e mv ao quadrado sobre 2 é a final. Tá? Então, essa aqui eu vou chamar de energia cinética final e esse zero eu vou chamar de energia cinética inicial. Todas têm a unidade de Joule. Então, com isso nós temos que o trabalho varia a energia cinética. Então, essa relação aqui é verdadeira e é uma relação que a gente havia anunciado aqui no início, né? O trabalho, o trabalho vai alterar esse estado inicial e também altera a energia, né? Porque energia a gente pode associar ao estado inicial do meu sistema, certo? Então, eu posso caracterizar um sistema físico por meio da energia, e energia depende de certos parâmetros físicos. Por exemplo, a energia cinética depende do parâmetro que determina o movimento, que é a velocidade. Então, se eu altero a velocidade, eu estou alterando a energia, e para alterar a energia tem que ter um trabalho. Ou seja, tem que existir uma força resultante que ocasione um deslocamento. Ok? Então, aqui vimos o que? A relação entre trabalho e energia cinética. Ok? Então, vamos pegar um exemplo aqui. Uma caixa de 10 quilos, submetido a uma força, cujo o módulo dessa força é igual a 5 newton. Esse objeto ele vai deslocar uma distância de 5 metros e existe um ângulo de 30 graus. Tá? Eu quero saber aqui o trabalho. B, a variação da energia cinética, assumindo que a velocidade inicial é igual a zero. Tá? E eu também quero saber essas duas grandezas, para mim já está satisfeito. Olha só, então tem uma força, esse bloco vai alterar o estado de movimento porque alterou a velocidade, ou seja, a força ocasiona aceleração, a gente vai calcular. A gente sabe que o trabalho é o produto escalar da força vezes o deslocamento, em termos de vetores. Mas também sabemos que o produto escalar entre a força e o deslocamento vai ser o quê? O módulo da força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento, que no caso é 30 graus. Tá? O que acontece? Então, a gente vai atribuir valores, certo? E ao atribuir esses valores, a gente vai determinar o quanto de trabalho foi realizado, certo? Então, beleza. A gente vai ter o seguinte, então. Que o trabalho vai ser igual ao que? O módulo da força, que é 5 newton, vezes o deslocamento, que é 5 metros, vezes o cosseno de 30, que é raiz de 3, sobre 2. Ou seja, esse trabalho vai dar 12,5, que é 5 vezes 5 vezes 5 dividido por 2, 12,5, vezes raiz de 3. Tchau. Certo? Bom, então calculei aqui o trabalho utilizando a definição de produto escalar. Agora eu quero determinar a variação da energia cinética. Então, a variação da energia cinética vai ser igual ao quê? Ao trabalho. Ou seja, a variação da energia cinética é 12,5 raiz de 3 joule. Vamos fazer a letra C, né? Ficou muito fácil a letra B. Letra C. Eu quero saber a velocidade final.
Bom, a variação da energia cinética vai ser igual a quê? Energia cinética final menos energia cinética inicial. Se a velocidade é zero, a inicial, a energia cinética inicial é zero, porque sabemos que a fórmula da energia cinética, como vimos anteriormente, é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Se a velocidade inicial é zero, então a energia cinética é zero. A inicial, no caso, né? Então esse cara aqui é zero. Certo? Então, basicamente, nós vamos ter que 12,5 vezes raiz de 3 é igual ao quê? A massa vezes a velocidade ao quadrado final sobre 2. Simplifica aqui. Vai dar 25 raiz de 3 é igual a massa, é 10, né? Vezes a velocidade ao quadrado. A massa é 10, né? Eu estou só substituindo aqui. A massa é 10. Passo 2 para cá multiplicando, vai dar 25, né? Então vai ser massa vezes velocidade ao quadrado. Então vai ser 25 raiz de 3 é igual a 10 v ao quadrado. Massa aqui é 10, né? Então, temos que V ao quadrado é igual a quê? 2,5 raiz de 3. Então, V é igual a quê? Raiz de 2,5 raiz de 3 metros por segundo. Essa aqui é a velocidade do objeto, né? Após a aplicação de força. Então, olha só. Utilizando o conceito de trabalho e energia cinética, a gente consegue calcular a velocidade do objeto. E note, eu não precisei fazer decomposição de vetor nenhum, né? Eu poderia fazer isso utilizando decomposição de vetor. Mas basta utilizar o conceito de trabalho, né? E a gente consegue resolver. Pessoal, então vamos falar aqui um pouco de trabalho de uma força variável. Certo? Então imagine que graficamente eu deva ter um gráfico aqui de velocidade, de deslocamento em função da força. Ou seja, em cada posição, vou colocar na direção X somente, tá? Só a critério de... Você imagina aqui um gráfico de força na direção X pelo deslocamento X. Bom, se eu pegar e tem uma curva assim, ou seja, minha força está variando em função do deslocamento, o que nós vamos notar? Nós vamos notar que se eu calculo a área embaixo dessa curva aqui, nós sabemos que a área de qualquer curva, ela pode ser dada pela integral da função em relação à variável dessa função. Né? Vocês sabem, por noção de integral, que a integral nada mais é do que o quê? Ao cálculo da área embaixo de qualquer curva, né? Sendo que essa curva tem uma variável. Então, nada mais é do que a integral da função fx dx. Aqui para a gente não é diferente. Se a gente calcular essa área aqui, nós vamos ter o que? A integral da força x em função do deslocamento dx. Certo? E ao calcular essa área, o que nós vamos ter? Que se eu multiplicar a força vezes deslocamento, a gente recai na definição de trabalho, né? Não é isso? Olha, ó, força vezes deslocamento. Aqui eu adotei somente a direção x. Então, o que a gente pode dizer, então? Que o trabalho, ele nada mais é do que a integral da força de x vezes um deslocamento dx. E se eu quiser generalizar, o trabalho, ele vai ser igual ao produto escalar da força no deslocamento dx, no deslocamento dr, desculpa, integrado, né? Então, o produto escalar de um dr com r, e daí eu integro. Tá? E o que seria o FDR? Esse FDR aqui seria o quê? O fx dx mais o fy dy mais um f de z dz. Tá certo? Nada mais é do que esse passo que fizemos aqui, ó. Nada mais é do que esse passo que fizemos aqui, ó. Ok? Então, se eu quiser calcular o trabalho de uma força variável, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir nessa mão da definição de integral, né? Eu vou ter que utilizar a definição de integral. Então, vamos pegar um exemplo aqui.
A mola ela tem uma força variável. A mola, desenho aqui, a gente sabe, a mola de massa M, vamos colocar o equilíbrio aqui, e vamos falar que está na posição A. Certo? Bom, eu quero saber qual que é o trabalho para essa mola, isso aqui inicial, tá? Qual que é o trabalho para essa mola chegar na posição 0? Situação 2. Bom, sabemos que a força de uma mola é menos kx. Certo? Então, o que eu vou fazer? O trabalho vai ser igual a quê? A integral da força vezes um trocamento dx. Tá? Por que eu vou utilizar a integral? Porque essa força minha não é constante. Tá? Poderia utilizar para constante? Poderia, só que a força sairia da integral e o dx seria simplesmente x. Mas como a força não é constante, eu não posso retirá-la da integral, né? Conceitos básicos de cálculo, né? Então, fazendo aqui do lado, nós vamos ter, então, que o trabalho ele é igual ao quê? A integral de menos kx dx. Certo? Agora sim, eu posso tirar a constante de cada integral, vai ficar o quê? Integral de x dx. De modo que eu vou colocar um limite de integração aqui. Faltou falar isso, né? Olha só. Inicialmente, a bola está em A. E no final, ela vai estar em 0. Aqui, né? Então, vamos colocar o limite de integração, onde o início é o A e o final vai ser na posição 0. Vamos calcular o trabalho. Tá? Então, o trabalho vai ser igual ao quê? Integral de x dx vai dar o quê? Então, tudo vai dar menos kx ao quadrado sobre 2, aplicado de A até 0. Aplicando o limite de integração, nós vamos ter o quê? Vai ter o quê? Que o trabalho vai ser igual ao quê? A menos kx sobre 2 aplicado a 0, menos kx ao quadrado sobre 2 aplicado em A. É final menos inicial sempre, tá? Quando é inicial, é o limite inferior. Quando é final, o limite é superior. Então, inicialmente estava em A e depois foi para 0. Então, na parte aqui, ó, no limite de integração inferior, é o A e no superior é o 0. Então, qual vai ser o trabalho? O trabalho vai ser igual a quê? Aplicando 0 aqui, vai ficar o quê? Menos K0 ao quadrado sobre 2 menos K vezes A ao quadrado sobre 2. O trabalho vai dar quanto, então? Vai dar o quê? K vezes A ao quadrado sobre 2. E olha, note, então o trabalho aqui, ó, ele vai ser o quê? K A ao quadrado sobre 2. Ou seja, o trabalho ficou positivo. E de fato, né? Se você retirar a mola do equilíbrio, ela quer voltar para a origem. Ou seja, então a gente vai cair em dois conceitos aqui, que eu tenho um trabalho motor, onde o trabalho é positivo, e o trabalho resistente. Só um minuto. Que é negativo. Bom, o que é um trabalho motor? O sistema, ele relaxa naturalmente. Ele vai naturalmente para essa posição, sem precisar de um agente externo. Tá? Então, tem aqui uma força aplicada na mola elástica. No caso aqui, é uma força para a esquerda. Não é? A força é para a esquerda. Ou seja, o meu sistema vai naturalmente. Agora, se o trabalho fosse negativo, é como se eu tivesse um agente externo atuando sobre o meu sistema. Então, ele não vai naturalmente. Tá? Jackson, pode perguntar? Esse K aí não multiplica esse zero, não? É, o KV0 dá zero, né? Entende? K vezes 0, 0 dividido por Ah, 2 é 1. não. Ah, não, viu o outro lado lá. Então Certo? tá certo. Entendeu? Então, pessoal, quando você tem uma força variável, para você calcular o trabalho, você tem que utilizar a integral.
tá? Tá certo? Rony, somente quando a força variar? Não, você pode usar para constante também, não tem problema. Só que aí não precisa, né? Pode. Você pode usar a força constante. Você vai retirar todo da integral, vai ser integral de dx somente, entende? Se fosse uma força constante. Integral de f dx, você tira o f da integral, né? Porque f é constante, vai ficar a integral de dx. Força, entendeu? Então, para força constante, pode também fazer integral, não tem problema. Mas acaba que você não precisa, né? Eu ia falar de potência, mas não vou falar, por enquanto. Vou falar de energia potencial, depois a gente fala de potência. Pessoal, basicamente, a gente viu que o trabalho altera a energia cinética, certo? Mas também, ele vai alterar o que nós chamamos de energia potencial, tá? Então, vamos colocar aqui o título Energia Potencial e Trabalho. Certo? Então, o que seria energia potencial? Energia potencial, o próprio nome diz, energia em potência, né? Que representa o quê? Energia potencial. A gente pode falar que é a capacidade energética de realizar o trabalho. A gente pode também falar que energia potencial é uma energia do estado de movimentos também, né? Só que aqui no caso, já vou falar que é para V igual a zero, ou seja, estado de movimento com velocidade nula, no caso, né? Ou seja, não tem nem movimento. Mas é para qualificar, né? E também eu posso falar que é uma energia de configuração do meu sistema físico. Ok? Então, a energia potencial, ela tem essas particularidades, que é a capacidade energética de realizar o trabalho, energia do estado de movimento para velocidade igual a zero, ou seja, o objeto está parado, porém tem uma capacidade de realizar trabalho. E momentaneamente parado, por exemplo, né? Ou não. E também tem o quê? A energia de configuração do meu sistema físico. Tá? Bom, antes de entrar na energia potencial em si, a gente vai falar um pouquinho de sistemas conservativos, que está dentro desse contexto. Sistemas conservativos. Que tem a ideia de que conservar energia. Ou seja, meu sistema não tem perda de energia. Tá? Como que a gente define matematicamente que um sistema é conservativo? Basicamente, a gente vai definir o seguinte, que o trabalho de uma força, ela não depende do caminho. Tá? Então, vou colocar até em vermelho aqui, ó. O trabalho de uma força não depende do caminho. O que isso significa? Seguinte, pessoal. Vamos pegar um objeto aqui, ó. Um objeto massivo. Eu vou levá-lo até uma posição, da posição 1 para a posição 2. E depois eu vou retornar esse objeto por um outro caminho. Lembrando que esse objeto aqui tem uma força F aplicada a ele. Tá? Ou seja, o objeto sai de 1 para 2, depois de 2 volta para 1. Se meu sistema é conservativo, ou seja, se
F for conservativa, ou seja, se for uma força de natureza conservativa, e o que é uma força de natureza conservativa? É uma força que faz, que tem a característica de conservar a energia. Então, se essa força é conservativa, ou seja, eu não vou perder energia, eu tenho que obedecer uma relação que é o quê? Que o trabalho de levar o objeto de 1 até 2 tem que ser igual a menos o trabalho de levar o objeto de 2 até 1. Por quê? Porque se eu aplico o trabalho sobre o objeto de 1 até 2, eu recebi essa energia, e se ele for de 2 até 1, ele vai perder essa energia. Então, basicamente, essa é a ideia. Reorganizando, então, nossa equação, que nós vamos ter que o trabalho de 1 para 2 mais o trabalho de 2 para 1 tem que ser igual a 0. Então, eu vou recair que a minha força ela é conservativa. Bom, se eu tenho uma força conservativa, eu posso atribuí-la a ela uma energia que a gente chama de energia potencial. E qual que é a característica da energia potencial? São essas aqui em cima, ó. É a energia da configuração do meu sistema físico. E essa energia potencial representa a capacidade de realizar trabalho. Bom, aqui tem toda essa teoria, mas vamos verificar isso no modo prático. Como que ficaria isso no modo prático? Vamos pegar o exemplo da mola. Inicialmente, a mola... Por que eu estou pegando o exemplo da mola? Porque eu sei que a mola é uma força conservativa, tá? E a gente vai provar isso. Inicialmente, eu tenho uma mola aqui. Em 0. Daí eu vou esticar essa mola até A. Certo? Bom, então aqui ó, ela saiu do estado 1 para o estado 2, né? Não é isso? E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o caminho inverso. Vou tirar ela de A e vou colocar ela em 0. Certo? Então ela vai estar em A. Agora, essa mola vai voltar para 0. Para eu saber sempre se a força é conservativa, eu tenho que fazer essa simulação, tá? Então agora ela saiu de 2, foi para 1. Ok? Então vamos ver se essa força da mola, a gente sabe que a força da mola é igual a menos kx. Vamos verificar realmente se ela é conservativa. Ok? Ah, pessoal, detalhe. Aqui, ó, não depende do caminho, tá? Mas como a mola só tem esse caminho, a gente vai ver que vai ser conservativa. A gente pode fazer isso também com a força-peso, tá? Então, o que nós podemos fazer, então? Nós podemos fazer o seguinte. O trabalho de 1 para 2 vai ser integral de menos kx dx de 0 até A. Resolvendo essa integral vai ser o quê? Menos kx ao quadrado sobre 2, aplicado de 0 até A. Certo? Isso vai dar o quê? Menos kx ao quadrado sobre 2, menos k 0 ao quadrado sobre 2. Vamos aplicar aqui, né? Menos, qual vai dar k ao quadrado sobre 2. Quanto que vai dar meu trabalho de 1 para 2? Vai dar o menos k ao quadrado sobre 2. Certo? Agora o trabalho de 2 para 1 vai ser o quê? Integral de a até 0 de menos k x dx. Eu estou só fazendo a integral, tá? A integral que a gente já sabe fazer. Vai dar o quê? Menos kx ao quadrado sobre 2, que é igual ao quê? Menos k 0 ao quadrado sobre 2, menos k ao quadrado sobre 2. Isso vai dar o quê?
K ao quadrado sobre 2. Olha só, então, o trabalho de 1 para 2 é igual a menos o trabalho de 2 para 1. Então, eu posso atribuir a força. Então, a força que é igual a K, menos Kx ao quadrado, menos Kx, eu posso atribuir ela o quê? Uma energia potencial. Por quê? Porque o trabalho de ida é igual ao trabalho de volta. É igual a menos o trabalho da volta. Tá? Vamos pegar um exemplo da força-peso. Para a gente ver essa questão de não, que o caminho não altera. Né? Então, vamos pegar aqui um objeto. A gente sabe que a força-peso é a massa vezes a gravidade. Então, pegar um objeto massivo. Eu vou levar de 1 para 2. De 2 para 3. E agora eu vou pegar ele de 1 para 4. E de 4 para 3. Dois caminhos diferentes, né? Se a integral desses dois caminhos diferentes for igual, eu posso atribuir uma energia potencial para o meu sistema. Se eu localizar isso aqui no plano cartesiano, deixa eu fazer na mão mesmo. Então vamos supor aqui, ó. No plano cartesiano, x, y. Vou falar aqui, ó, que é x. Vamos pôr as coordenadas aqui, ó. Aqui é x0 do 4, né? No 1 é 0, 0. No 2 aqui é menos, é 0 menos y. E no 3 é x menos y. Né? Então, eu localizei eles no plano cartesiano. Vamos fazer o trabalho de 1 para 2 e depois de 2 para 3, tá? Então, trabalho de 1 para 2 mais o trabalho de 2 para 3. Vamos ver aqui? Isso vai ser igual a quê? A força-peso, ela é para baixo, né? Então, a força-peso, em termos de vetor, é igual a massa vezes a gravidade na direção menos J. Por que menos J? Olha aqui no sistema de referência. Então, vamos lá. A integral de 1 para 2, vamos fazer aqui primeiro, que é o trabalho, vai ser a integral da massa de menos a massa vezes a gravidade na direção J, certo? Dx ou dy? Olha só, de 1 para 2 é dx ou é dy? Dy, né? Só que é um dy negativo. Na direção J. Por que é menos? Olha, eu estou variando o dy na direção J. Então, menos com menos vai ficar mais, né? Depois a gente vai ver. Mais o quê? O trabalho. Olha só, então, qual que é o limite de integração do trabalho de 1 para 2 aqui, ó? Ele vai de 0 até menos y. Certo? Agora vamos ver o trabalho de 2 para 3. Ele vai de menos m vezes a gravidade, na direção J, escalar. Ó, na direção 3 eu vario em relação a x, então é dx, né? Positivo, né? dx na direção y. Qual que é o limite de integração? É de x igual a 0 até x igual a x. Só que, ó, note, pessoal, produto escalar de j com i dá o quê? Alguém sabe? Qual que é o produto escalar de i com j ou j com i? Quanto que dá? Dá 0. Toda vez que eu tenho um produto escalar de i com j, ou de j com i, o produto escalar vai dar 0. Então, eu não preciso nem resolver essa integral aqui, ó. Ou seja, esse trabalho aqui, ó, de 2 para 3 é 0. Ou seja, o deslocamento na direção x não favorece, não auxilia de nenhum modo a força-peso. Então, não tem o trabalho da força-peso que faça com que o objeto mova na direção x. Então, o trabalho, eu vou chamar de trabalho 1, 2, 3, é simplesmente igual ao trabalho 1, 2, vai ser igual a quê? A integral de 0 até menos y,
Produto escalar de J com J vai dar 1, né? Menos com menos dá mais. Então vai ser a integral de massa vezes a gravidade dy. Tá? Ou seja, resolvendo essa integral, nós vamos ter que vai ser a massa vezes a gravidade sai da integral, né? Vai ser a massa vezes a gravidade. A integral de dy vai ser y aplicado de zero até o menos y. Ou seja, o trabalho vai ser o quê? Menos massa vezes a gravidade vezes y. Olha só, então. O trabalho do caminho 1, 2, 3, ele vai ser igual a menos mg, y. Calculei o trabalho do 1 até o 2, do 2 até o 3. Agora vamos fazer o trabalho do 1 até o 4 e do 4 até o 3. Tá? Como que vai ficar? A gente vai fazer isso aqui e a gente já define energia potencial e finaliza, tá? A aula de hoje. Então, olha só. O trabalho. O trabalho de 1 até 4 mais o trabalho de 4 até 3 é igual ao quê? A integral. Ó, de 1 até 4, ele varia na direção x. Então vai ser o quê? Menos a massa vezes a gravidade na direção j, que multiplica com dx na direção y. Olha, de cara já vemos que o trabalho de 1 até 4 da força-peso é igual a zero. Mais o quê? O limite, vamos pôr o limite de integração, vai ser de zero, de x igual a zero até x igual a x. Mais o quê? A integral, que é o trabalho de 4 até 3. Olha só. Vai ser menos m de g na direção y, tj. E varia somente o quê? Na direção horizontal, vertical. Vai ser o quê? Vezes dy na direção j, só que dy negativo. Aplicado de quê? De zero até menos y. Resolvendo, nós vemos o quê? Que essas duas integrais são equivalentes, são as mesmas. Olha, o limite de integração é o mesmo. A força-peso na direção menos j também. O dy também. Então, sem precisar resolver toda, a gente vai ver que essa integral vai ser o quê? Igual a menos gy. Pessoal, então nós vimos que o trabalho, ou seja, eu vou chamar isso aqui de trabalho 1, 4, 3. Ou seja, o trabalho de 1 até 4 até 3 é igual ao trabalho de 1, de 2 até 3. Ou seja, a força-peso é conservativa. Ou seja, a força-peso ela conserva a energia. E de fato, né, se você pegar um objeto, sei lá, você pega a sua caneta, está em cima da sua mesa. Se você levantar ela até uma altura e liberá-la, você vai ver que ela vai voltar à condição inicial. Ou seja, você adquiriu uma certa energia, e depois dessa energia você converteu em energia cinética para que ela possa voltar ao estado inicial. Ou seja, com forças conservativas, é possível atribuir o quê? Uma energia potencial. Olha só, forças conservativas, se F é conservativa, eu posso atribuir uma energia potencial. Então, com isso, a gente vai definir agora o que seria essa energia potencial. Certo? Então, com forças conservativas, a gente pode definir energias potenciais. Ou seja, eu vou definir, então, aqui, que, não de modo demonstrativo, mas a gente consegue demonstrar, a gente até demonstrou isso, que eu vou falar que o trabalho é igual a menos a variação da energia potencial. Onde vou chamar de energia potencial. Dada em joule. Certo? O que é essa variação? Energia potencial final menos a inicial. Vou chamar o zero de energia potencial final. Inicial, desculpa. O que eu estou dizendo aqui? Que se eu tenho uma força conservativa atuando sobre o objeto, e se eu aplico um trabalho sobre esse objeto, eu vario a energia potencial, que é a energia da configuração do meu sistema. Então, por exemplo, se você está com a caneta em cima da mesa, se você aplica uma força elevando ela a uma certa altura, você variou a energia potencial.
Se você soltar, ela vai variar a energia potencial de novo. Ou seja, o trabalho é igual a menos a variação da energia potencial no meu sistema. E a energia potencial, então, a gente pode definir que ela é o quê? A integral, trazendo o objeto do infinito até a posição x, da força em relação ao deslocamento. Isso aqui na direção x, tá? Ou seja, eu posso definir uma energia de configuração do meu sistema, que é a energia potencial, dada por pelo menos a integral, botou menos aqui, né? Da força no deslocamento do infinito até x. Por que é menos? Porque a gente viu que a variação da energia potencial é igual ao quê? Ou a energia potencial é igual a menos o trabalho. Por isso que eu tenho esse menos aqui, ó. E de fato, se a gente ver aqui, ó, na força-peso, qual que é o trabalho da força-peso do objeto de 1 para até 2? O trabalho é positivo, né? Se a gente aplicar aqui, ó, um valor aqui, ó, menos y aqui, ó, o trabalho deu negativo aqui, mas qual que seria um valor aqui? Menos 5, por exemplo. Menos 5 vezes 10 vezes a massa vai dar algo positivo, né? Ok? Ah, mas professor, seu resultado deu negativo. Mas o limite final de integração aqui é negativo, né? Então o trabalho vai ser sempre positivo, a variação da energia potencial vai ser negativa, tá? Ou se a variação da energia potencial for negativa, o trabalho é positivo, certo? Então por isso que a gente tem essa relação aqui. Então, por que eu tenho infinito aqui, pessoal? É porque é o seguinte, é como se eu estivesse trazendo um objeto de uma região tão longe para o quê? Para uma região próxima, para que eu possa o quê? Configurar obter a configuração do meu sistema físico, tá? Mas o que é basicamente? A gente tem que ter uma certa relação, que a variação da energia potencial é igual a menos o trabalho, tá? Tá certo? Cadê?